Aqui está o verdadeiro significado da lei da atração. Fique comigo neste vídeo, pois mais uma vez estou aqui para desmistificar aquilo que vem sendo mistificado. Professor Gabriel Menezes falando. E você já se perguntou o que realmente significa essa coisa de frequências? Padrão vibracional, que as pessoas tanto falam sobre? Você é uma pessoa mais cética, como eu, talvez, que vê todo esse sobre a lei da atração e fica questionando, será que isso funciona mesmo? Bom, vamos simplificar isso para você. Primeiro vamos entender o que é vibração, né? Porque o pessoal fala muito de vibração, o pessoal jovem místico, né? Fica falando de vibração, não, good vibes, eu gosto de vibrar em alta vibração, quero só atrair coisas boas para minha vida, a gente atrai aquilo que vibra, mas vamos entender o que exatamente, dentro da linguagem científica até, o que é vibração. Lembrando que aqui eu tento sempre trazer conteúdos para vocês, acima de tudo unindo a ciência com consciência e unindo o paradoxo criado entre a ciência e a espiritualidade, no objetivo principal de fazer com que esses dois mundos se unam. Então vamos simplificar o que é vibração. Vibração é um movimento que se repete de um ponto A ao ponto B em um período de tempo. Por exemplo, quando nós jogamos uma pedra dentro da água e percebemos que se formam ondas em volta daquela pedra na água e aquilo se move de um ponto A para um ponto B, expandindo até desaparecer dentro de um período de tempo. Nós medimos as frequências e vibrações em Hertz, que é o número de vezes que uma frequência se repete dentro de um segundo. Hertz, que foi um homem, que descobriu o campo de frequência eletromagnético, começou ali a entender todos os conceitos mais aprofundados que temos hoje de frequência e vibração. Então, a unidade de medida para a frequência foi dado em homenagem a Hertz, foi dado esse nome em homenagem a ele. Então, Hertz nós utilizamos para medir várias frequências diferentes. E quando nós falamos várias frequências diferentes, nós estamos falando de bandas ou faixas de frequência, ou tecnologias, digamos assim. Bluetooth, infravermelho, frequências acústicas como som. Som, nós utilizamos as frequências, as próprias notas, elas operam dentro de uma faixa de frequência. Quem é músico sabe, quando vai lá, por exemplo, afinar um violão, você coloca lá para tocar o violão, bota a corda no plugin, no software, no aplicativo no celular, E aí quando você bate a nota do seu violão, ele bate ali e dá uma leitura de frequência. E para ele estar afinado, ele tem que estar dentro de uma faixa de frequência. Então nós utilizamos as frequências, no caso, essa unidade de medida, especificamente Hertz, para medir todo tipo de frequência eletromagnética, até vibração, sons, dentro da acústica, até mesmo bandas diferentes de frequência, onde a gente entra lá em ondas VHF, UHF, Wi-Fi, Bluetooth, e a lista vai. Bom, tendo dito isso, agora a gente entendeu o conceito de frequência / vibração. As duas são a mesma coisa. Tudo no nosso universo, de elétrons a átomos, oscila e emite vibrações. As vibrações energéticas sutis que a ciência está começando a compreender são como a cola que mantém todas essas peças menores juntas e depois formam a construção maior, como átomos para moléculas, e assim moléculas para materiais, ou mesmo substâncias. E tudo isso vai dando forma
a tudo que nós vemos. Absolutamente tudo que nós vemos no plano material, aqui na 3D, tudo que é matéria, se desenvolve dessa maneira. Temos as subpartículas atômicas, daí temos as partículas atômicas fundamentais que conhecemos lá na química, na física, elétrons, prótons e nêutrons orbitando. E existem padrões vibracionais sutis quase impossíveis de serem mensurados e que a ciência está começando a desenvolver, não só apenas através da teoria, mas também equipamentos para mensurar, observar e entender essas frequências sutis que o homem ainda não consegue compreender em toda a sua potencialidade, são a cola que une um átomo ao outro. Todo aquele processo que nós aprendemos, né, de um elétron, de um átomo, de uma molécula doando um elétron para o outro, formando uma cadeia. Nós estudamos muito isso na química orgânica, as cadeias de carbono, por exemplo, né? Então é um mundo fascinante de química e de física que a gente hoje a ciência está começando a compreender cada vez mais, entendendo que tudo que une uma coisa na outra são essas vibrações sutis. E o nosso corpo físico, ele é feito desses mesmos elementos que nós vemos na natureza e também na matéria inanimada. Então, o nosso corpo também vibra. E, segundo muitos especialistas, em termos de escala, vamos dizer assim, quando nós olhamos para a nuvem de elétrons que cerca os átomos, ali o núcleo, se a gente fosse colocar em escala visível, comparando o núcleo com o tamanho de um carro grande, um SUV, a nuvem de elétrons que gira em torno desse átomo estaria proporcional orbitando numa distância de 3 quilômetros. Então imagina, nossa, olha a proporcionalidade da coisa, né? Se a gente botar em escala, uma escala que a gente consegue compreender, comparando com um carro grande, você tem ali o núcleo do átomo e os elétrons que fazem essas ligações com outros átomos, essa nuvem de elétrons, elas estão orbitando proporcionalmente numa distância de 3 quilômetros desse SUV, desse carro, dessa caminhonete grande. E aí muitos especialistas afirmam, né? Dr. Joe Dispenza fala muito, nós somos 99,9% espaço vazio. Nosso corpo vibra. O nosso corpo é pura energia. E aqui está a chave. A lei da atração é, na verdade, ressonância em ação. Ressonância é aquilo que acontece quando vibrações persistentes acumulam energia. E pela lei da ressonância, objetos vibrando no mesmo ritmo tendem a se aproximar. Um exemplo muito clássico disso é quando você pega uma taça de cristal e expõe ela a uma frequência de ressonância. Você começa ali ajustando no nível dos hertz a frequência, no som que está sendo emitido em direção à taça ali posicionada na frente de uma caixa de som, até você encontrar a frequência de ressonância daquele material. O que acontece com a taça? Ela começa a vibrar, e chega uma hora que ela chega na frequência de ressonância, essa energia, essa vibração persistente acumulando energia, uma hora não tem mais como a estrutura molecular atômica e a própria estrutura material da taça sustentar aquilo, ela quebra, ela rompe. Pum. E isso é pura ressonância. Ou seja, a lei da atração é ressonância em ação, é a lei da ressonância. Quando nós estudamos acústica, psicoacústica, vibroacústica, é isso que nós aprendemos. Ressonância o tempo todo. Tudo é sobre ressonância. Instrumentos ressoam. Por isso que existem instrumentos que você gosta mais, outros que você não gosta tanto. Tem instrumentos que soam para você irritantes, há outros que você se perde quando está ouvindo. É o que? Aquele instrumento ele tem uma ressonância com você, com o seu corpo, com as águas das suas emoções.
e até mesmo com seu padrão vibracional mental. Poderíamos até escalonar os pensamentos e os sentimentos dentro de escalas também de frequência, como um trabalho fascinante da escala de frequência emocional de Hawkins, que teoriza, não é uma coisa científica mensurável, é uma teoria onde se fala, né, que cada emoção tem uma frequência específica. Quanto mais elevada é a emoção, mais alta é a frequência, mais elevada é a frequência. Então, quando nós estamos vibrando em ressonância com algo, nós começamos a atrair aquelas coisas para a nossa vida. Quando nós começamos a criar ressonância com aquilo que desejamos atrair, nós acabamos trazendo para perto de nós pessoas e situações que vibram de forma ressonante, de forma semelhante à nossa. Então, pela lei da ressonância, objetos, matéria, corpos, mentes, emoções, sentimentos que vibram no mesmo ritmo tendem a se aproximar e vibrar no mesmo ritmo, permanecer vibrando no mesmo ritmo. Um outro experimento, um outro exemplo clássico disso é quando você pega um diapasão, como eu tenho aqui, não sei se dá para ver, tem uns diapasões ali no canto. Você coloca o diapasão dentro de uma espécie de uma caixa de ressonância. Você pega dois diapasões de uma mesma frequência, ou seja, diapasões de frequência ressonante. Se você escolher lá 242 Hz, você pega dois diapasões de 242 Hz. E aí você pega um e toca, o outro começa a vibrar. Com frequência eles usam esse experimento com uma bolinha de ping-pong que é bem levinha, faceando ali, colado no segundo diapasão que não é tocado. Justamente para a gente no vídeo, para quem está vendo o experimento, conseguir observar, porque quando o diapasão começa a vibrar, aquela bola de tênis que está pendurado por uma linha e está colado ali com o diapasão, começa a sofrer ali a vibração, o impacto, e ela começa a se mover. Então, nesse experimento, toca-se, tem lá o diapasão A e o diapasão B. O diapasão B está parado, estático, com uma bolinha de ping-pong pendurado por uma corda de nylon ali bem próxima, realmente encostado, para quando ele vibrar, a bolinha de ping-pong receber essa, vamos dizer, essa influência que seria mais de um impacto mecânico do que de vibração, né? Digamos assim. E aí você toca o diapasão A, ping, e aí por ressonância o diapasão B do outro lado, sem contato físico nenhum, começa o quê? Vibrar. E aí quando ele começa a vibrar, por, vamos dizer, ação mecânica mesmo, ele empurra a bolinha de ping-pong, e aí você consegue ver claramente, porque às vezes a vibração ela é tão sutil que você tem que olhar de perto ou mesmo aproximar, às vezes você nem vê vibrando, porque ela é tão rápida que você só percebe que está vibrando por ressonância auditiva, acústica, você colocando o ouvido próximo e percebendo que tem um som ali sendo emanado do diapasão B. Então, para ficar mais gráfico, mais visual, eles colocam uma bolinha de ping-pong, e realmente a bolinha de ping-pong, por uma ação mecânica ali do diapasão vibrando, empurrando ela começa a mexer. E esse é mais um exemplo de como a ressonância acontece. Então, quando nós meditamos, visualizamos o nosso sonho, nós utilizamos especialmente técnicas de respiração que têm o poder de elevar o nosso estado de humor, né? Nós começamos ali a alterar, a hackear a nossa frequência, a nossa vibração. E aí eu trago e ressalto a importância da respiração como a principal ferramenta, porque é uma técnica mecânica que mexe na tua fisiologia, altera o teu sistema nervoso autônomo central. Ele realmente atua diretamente na autorregulação emocional. E aí existem padrões específicos que nos colocam no estado de muito êxtase, de gratidão. Então nossa vibração se eleva com isso. Aí quando a nossa vibração se eleva, nós começamos a vibrar nas frequências ideais. Só que aí entra
um ponto que aí é onde eu gostaria de encerrar esse vídeo para desmistificar a tal da lei da atração. Antes da lei da atração, existe uma coisa chamada lei da mente e da ação. Você mentaliza, vibra alto, planeja, mas executa, age. Essa energia vibracional elevada é aquela energia que a gente precisa para ter disposição, para ser otimista, para fazer o que precisa ser feito e deixar o universo cuidar de todo o resto. Eu acredito nesse aspecto, digamos, mais etéreo, invisível e místico de Deus ou Criador, o universo, agindo de maneiras misteriosas que nós não podemos prever. Eu acredito nas sincronicidades, eu não estou falando que eu não acredito nisso. Mas não adianta você ficar ali meditando, elevando a vibração e tal, e realmente vibrando ali em gratidão, amor, tô vibrando na quinta dimensão, como muitas pessoas ousam afirmar, e tá vivendo aqui na 3D, com todas as vicissitudes e desafios que, no momento que tu abre o olho, pensa no boleto para pagar, pensa na comida para fazer, pronto, você tá vibrando na 3D de novo. Então, assim, você pode até vibrar na quinta dimensão, mas por momentos fugazes ou nas suas práticas. Mas ninguém fica vibrando o tempo todo em quinta dimensão. Acho que é um termo bem jovem místico de se usar, inclusive. Nada contra. Inclusive, tem muitos alunos jovens místicos, mas eu gosto de sempre dar um chacoalhão para fazer a galera despertar, acordar também para a ação. Porque não adianta você ficar ali vibrando e não fazer o que é necessário fazer. Por isso que em todos os meus cursos e imersões, por exemplo, o protocolo de 21 dias do Soma, o antigo, hoje o protocolo de 21 dias da transmutação, revisitado, repaginado, eu sempre fomento, galera, vamos elevar a vibração, vamos vibrar alto, vamos curar aquilo que nos prende no status quo, os padrões negativos, as crenças, os traumas, vamos nos terapeutizar sim, mas vamos para a ação, vamos agir, vamos movimentar. Porque não adianta você ter sonhos se você não executar as ações necessárias para que aquele sonho se realize. Mas também não adianta você só ter sonhos, mas não ter a energia, o otimismo, a disposição, a vibração elevada para persistir e ter resiliência naquilo mesmo diante das dificuldades, dos desafios e das vicissitudes. Então, é tudo sobre equilíbrio. Absolutamente tudo na vida é sobre equilíbrio. Equilibre-se, eleve a sua vibração, mas também haja. É isso que eu falo largamente no protocolo de 21 dias. A lei da atração, portanto, na minha visão, é sobre alinhar nossas vibrações com o que desejamos, pegando essa energia elevada, transformando em disposição, superando a preguiça e a procrastinação e agindo, executando com estratégia, com graça, com leveza, sem esforço, mas agindo. Então, se você quer saber como usar a sua respiração para dominar a lei da atração dessa maneira mais aterrada, mais pé no chão, mais realista, deixo aí o convite para você que está assistindo esse vídeo para o protocolo de 21 dias da transmutação, que só melhora, está ficando cada vez mais incrível, sempre fazendo atualizações, e o link está aqui na descrição desse vídeo ou num card em qualquer espaço aqui do vídeo. Dá uma conferida, se inscreva, participe, que vai ser uma experiência transmutadora, como eu digo, né? Porque estou ali iniciando verdadeiros alquimistas da respiração. Aqueles que transmutam a carne por energia, pensamentos e sentimentos elevados em ação. Gratidão à palavra pela sua atenção. Se você chegou até aqui, esse vídeo foi útil para você, esmaga o botão de like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até mais.